controle ativo de torque. Mas o que é isso e para que isso me interessa? Veja bem, você tem um carro turbo de rua, 250, 300 cavalos, tá? E você vai dobrar numa esquina, você vem andando, a preferência é sua, você entra na esquina, afunda o pé, a turbina pega, o carro sai lixando. Acontece algumas coisas nesse momento. Primeiro, você está gastando pneu à toa. Segundo, o carro pode sair de lado e você sofrer um acidente, bater o carro, atropelar alguém, enfim, pode se acidentar. Terceiro, que é uma coisa que aconteceu comigo, eu tinha um Gol Turbo de rua e eu utilizava para trabalhar todos os dias. Um dia chovendo, eu dei uma acelerada um pouquinho mais forte e ele deu aquela lixadona gostosa que a gente gosta que os carros turbos dêem na rua, né? Só que aí tinha um oficial da lei parado perto de onde eu estava passando. Uma canetada, levei uma multa porque o carro deu aquela distracionada. Então, se eu tenho a borboleta eletrônica no meu carro, tá? E eu coloco os sensores de velocidade na roda livre e roda de tração, tá? Eu consigo determinar, e eu vou mostrar para vocês aqui no software, eu consigo determinar uma velocidade de destracionamento que ele me permite destracionar, porém, a partir daquela velocidade que você destracionou, que você colocou como limite, você mesmo com o pé no fundo, a borboleta se fecha para que ela consiga manter a velocidade de estacionamento dentro de um parâmetro que você colocou. E não importa quantos cavalos tenha seu carro, e também não importa se ele seja aspirado, você vai conseguir fazer esse controle também, tá? Alguém vai me perguntar, Eduardo, mas o meu carro, ele é original, ele não é com borboleta eletrônica, é com borboleta mecânica. Não tem problema. Troca-se o pedal dentro do carro, tira o pedal mecânico, coloca um pedal de acelerador eletrônico e lá no seu motor você coloca uma borboleta eletrônica. Inclusive não precisa ser casal, tá? Você pode pegar um pedal de um carro e uma borboleta de outro e sem problema nenhum vai conseguir fazer funcionar. Vamos olhar agora aqui no software como que eu consigo fazer isso, tá? Então temos aqui ó, o software do GBE Pro. Eu coloquei aqui ó, que ele é com borboleta eletrônica, né? Então eu estou utilizando. Por que você tem a opção de borboleta mecânica? Porque você pode usar o GBE para fazer acionamento de um motor de passo, de um carro que tenha um motor de passo, ok? Então aqui está, ó, então eu vou trabalhar com uma borboleta eletrônica. Eu posso escolher aqui um limite de rotação, ele é o limitador de rotação. Em vez de eu limitar cortando, por exemplo, ignição ou combustível, eu posso escolher que ele feche a borboleta. Meu carro gira até 7,5. Se ele chegar a 7,600, 7,700, eu quero que feche a borboleta. Então eu coloco, por exemplo, 7,700. Quando chegar nesse RPM, a borboleta vem fechando. Para que é isso? Por que eu utilizo esse artifício de fechar um pouco a borboleta e não cortar? Quando você cria corte, cria falha cilindro a cilindro, você acaba fazendo uma falha no motor. E aqui você vem tirando a aceleração, o motor vai freando mais suave, tá? Então você pode utilizar. O próximo passo é o número de cilindros. Se é um motor de 3, 4, 5, 6 cilindros e assim por diante, tá? A força de atuação, nós temos ó, baixa, média, média normal, normal, alta e máxima. Isso depende muito do sistema do motor da borboleta e a resposta que você quer dela também. Tem que ter um cuidado grande aqui. Eu sempre procuro trabalhar com a força de atuação mais baixa possível, desde que me responda legal. Por quê? Porque você tem uma força de atuação muito alta e ele aplica uma corrente muito alta em cima da borboleta, pode ser que a borboleta desarme, não é que ela vai quebrar, desarma o sistema, desligou a chave, voltou a ligar o sistema, arma de novo. Normalmente a gente usa baixa, média ou média, tá? Isso depende muito de borboleta para borboleta. E aqui, ó, vocês estão olhando aqui, ó, relação de pedal por TPS. Significa o quê? O quanto eu estou acelerando aqui e o quanto está abrindo a borboleta. Bom, eu quero que a minha borboleta eu acelere 10% e minha borboleta abra 10%. Então eu coloco em 0%, em 10%, 20%, então ela é proporcional à minha aceleração. Não, Eduardo, eu tenho uma borboleta muito grande, tá? Eu fiz um carro, um aspiradão de rua e coloquei uma borboleta muito grande.
E se a borboleta abre rápido, dá umas cabeçadas, por causa que o carro tem comando e tal. Então eu queria que a borboleta abrisse mais suave. O que a gente faz? Faz isso aqui que vocês estão olhando aqui na tela agora, ó. A 10% de pedal me abre 3% a borboleta. A 20% de pedal me abre 6% a borboleta. E dali para cima ela começa a ser mais gradativa, ó. Vai chegando lá no final, vai se equivalendo. Então eu consigo amansar essa minha saída. Isso serve principalmente para carro que tem borboleta grande, o carro que é um carro aspirado, por exemplo, que tem muita pegada e você quer amansar a pegada dele, quer deixar o carro mais suave, tá? Então você consegue trabalhar dessa forma. O contrário, você quer com 50% de TPS, aqui de pedal de acelerador, o TPS lá, a borboleta abra 100%, aqui ó, acima de 50% que você já coloca 100%, ele vai ficar aberto. Então você consegue trabalhar, você manda no teu sistema. Isso é muito bacana. Se a gente está trabalhando com borboleta mecânica e vai trabalhar com motor de passo, eu vou trabalhar nessa parte aqui, ó, controle de marcha lenta. Mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Nós vamos falar aqui nessa parte do controle de rotação, controle de tração, controle ativo de torque. Eu venho aqui, ó, eu coloco ativar, tá? Lembrando, eu tenho que ter o sensor de velocidade na roda livre e na roda de tração para mim poder utilizar esse sensor, tá? Essa situação aqui, tá? Então eu venho aqui e coloco, olha, roda de tração. Eu vou lá, pego uma trena e meço quanto que ela tem de uma ponta a outra, ou que seja 2 vezes o raio, tá? Então eu meço, coloco em centímetros quantos centímetros tem. O diâmetro da roda livre, a mesma coisa. Por quê? Porque você pode ter uma roda, um pneu, né, de diferente tamanho em relação à roda livre e roda de tração. Então você vai poder colocar aqui os valores de cada um dos seus pneus. Pulsos da roda de tração e os pulsos da roda livre. São os dentes que você vai fazer lá, seja no seu disco de freio, no seu tambor de freio. Alguns carros vêm de fábrica com um freio ABS. Você já tem lá a roda fônica do freio ABS. Lembrando que, diferente da roda fônica do motor, que você tem uma quantidade de dentes e tem a falha, para você fazer leitura de velocidade você não tem falha. Então você tem ou cortes, né, você leva para fazer na fresa, ou você faz com furos, se você for fazer no disco de freio ou no tambor. Então quantos furos ou quantos cortes você tem? Eduardo, o meu disco de freio é grande, deu 40 furos, por exemplo, 40 pulsos, e o meu tambor é pequeno, deu só 30. Tem problema? Não. Você vai colocar aqui, ó, pulsos de tração e pulsos da roda livre, tá? São quantos furos você tem. Aí fica uma dica. Quanto maior a quantidade de furos você conseguir fazer, mais rápido ele começa a marcar a rotação. E sempre que possível, utilizar sensor Hall, porque o sensor Hall ele pode ser indutivo ou Hall, tá? Só que os dois têm que ser iguais, tá? Se for indutivo na frente, indutivo atrás. Se for Hall na frente, Hall atrás. Por que sensor Hall? Porque o sensor Hall passou, ele já começa a marcar. Então a velocidade já começa a marcar mais rapidamente, ok? Ele detecta esses furos os furos que você tem no tambor ou a roda fônica que você tem, se for um sistema com freio ABS original, que você pode compartilhar esse sinal mais rapidamente, ok? Então você colocou aqui, ó. Pode ser 30, 40, 32, não tem problema, o número não importa, tá? O importante é que quando você leve na fresa, a pessoa faça bem dividido a distância entre os furos. E aqui nós temos aqui, ó, diferença máxima e diferença mínima que ele vai aceitar de distracionamento. Por que máximo e mínimo? Ele vai ter que te colocar dentro desse valor. Por exemplo, você sabe que a tua roda de tração pode distracionar no máximo 20 km por hora e no mínimo 10. Ele vai tentar fazer o que se você deixar aí? A hora que você estiver acelerando, ele vai tentar fazer um certo distracionamento nesse valor aí, tá? Se ele passar dos 20 km por hora, ela vem fechando a borboleta para entrar dentro desses 10, tá? Entre esse 20 e 10 que você colocou, 15 e 20, 5 e 10, 0 e 10 e assim por diante. Então, se ele começou a distracionar, ele vai tentar trazer, ele vai trazer o distracionamento, a roda que é a roda de tração, para dentro dessa velocidade, fechando a borboleta. Alguém vai me perguntar, Eduardo, mas fecha a borboleta, o carro dá aquela cabeçada e volta? Não.
ele é projetado com que ele venha fechando e abrindo para que você venha trazendo, diminuindo a rotação da roda que está destracionando, tá? De uma forma com que ele não crie cabeçadas. É bem interessante o sistema e funciona perfeito, tá? E você tem uma velocidade mínima para que isso aconteça. Porque se você está utilizando esse sistema na pista para arrancada, você não quer que esse sistema entre antes, por exemplo, do controle de largada. Então meu controle de largada ele vai até uns 45, 50, 60 km por hora. Então você coloca aqui, abaixo disso ele não funciona. Não, meu carro não é de arrancada, meu carro é de track day. Então eu posso colocar aqui abaixo, só acima de 40, 50% de km por hora que ele começa a funcionar. Meu carro é de rua, acima de 40, 50, 60 e assim por diante. Eduardo, então você está dizendo que eu posso ter isso aqui no meu carro, seja o carro que for, né? Se ele for, digamos assim, carburado, colocou injeção, já coloca uma borboleta eletrônica. Ele é injetado, porém a borboleta é mecânica, eu posso trocar uma borboleta eletrônica. Meu carro é borboleta eletrônica, eu quero colocar esse teu sistema, eu posso usar? Pode e pode utilizar isso aqui, sim, e funciona de forma efetiva. Então você pode estar utilizando isso aí para uma segurança sua, para você não perder tempo patinando, porque o carro patinando muito, você não tem vantagem nisso aí. Então, alguns estudos dizem que normalmente uma roda distraciona lá de 5 a 10 km por hora, dependendo da pista, dependendo da situação e assim por diante. Então, quando você está pisando no fundo, você quer que distracione muito pouco, você utiliza esse recurso. E sim, você pode usar num carro de track day, você pode usar no seu carro de rua, você pode usar no seu carro de pista, desde que a categoria permita. A gente já viu muita gente utilizando esses recursos em algumas provas aí de circuito no Brasil. E se a categoria te permitir, né, onde você compete, você pode sim estar utilizando. Pessoal, por hoje é isso e aguardo vocês no próximo vídeo.